Então, pessoal, a gravação foi iniciada, né? Como é de praxe, aquele que estiver com a câmera aberta, lembre-se que sua imagem está sendo gravada nesse instante e vai ficar disponível, pelo menos para todos os participantes do curso terem acesso depois lá na nossa plataforma. Espero que todo mundo também já tenha conseguido acessar, né, a nossa plataforma, tanto o Moodle, né, que é lá a plataforma de ensino do Lápis, como também lá a plataforma da Huawei, mas se ainda houver algum tipo de problema, no final nós podemos tentar ajudar a todos, legal? Quando eu estiver dando uma olhadazinha aqui para o lado, é para ver se tem alguma coisa no chat, se tem alguma pergunta de vocês que eu possa também colaborar. Bem, eu vou compartilhar aqui minha tela e logo em seguida eu vou fazer uma pequena revisão, né? Retomar um pouquinho daquilo que foi tratado na última aula para que vocês refresquem a memória e aí a gente possa dar a continuidade ao nosso curso. Deixa eu ver aqui, tenho que compartilhar a tela correta. Ok. Isso. Vocês já estão vendo minha tela aí? Estamos sim. Sim. Assim. Estamos. Ótimo. Então vamos lá, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas lá na última aula, né, próximo do final da aula, o professor Edmar começou a falar sobre a arquitetura do 5G, né, da rede 5G. Ele começou a falar sobre alguns componentes, né, que compõem essa arquitetura e também falou sobre dois tipos principais de arquiteturas que nós podemos ter no 5G, que é a NSA, né, Non-Standalone, e a SA, que é a arquitetura Standalone, né? Nesse caso aqui, não sei se vocês lembram, mas a gente tinha alguns componentes aqui, que era a nossa eNodeB e a gNodeB funcionando juntas, né? A eNodeB, que é a nossa estação radiobase lá do 4G, e a gNodeB, que é a nossa estação radiobase do 5G, né? Aquilo que provê a rede de acesso de rádio do nosso 5G. Então, no caso aqui do NSA, nós temos o 4G e o 5G funcionando juntos, né? Isso pode funcionar tanto por meio de um núcleo 4G, como por meio de um núcleo 5G, certo? O que importa é que tenham duas redes diferentes compartilhando esse núcleo. Duas gerações de redes diferentes, né? E aqui no caso do SA, né, que é o Standalone, é o que a gente chama sempre de 5G puro, né? Em que o nosso equipamento de usuário vai se conectar a uma gNodeB, que é a nossa estação radiobase do 5G, e a um núcleo 5G, certo? No caso aqui, se for uma, tem como a gente ter standalone com 4G também? Tem, desde que a gente tenha apenas uma eNodeB conectado com um core 4G. Também é uma configuração standalone, né? De 4G puro. Então, nós podemos ter 4G puro, 5G puro e a arquitetura mesclada, né? Que é o que a gente chama lá de non-standalone, ou seja, não existe uma rede sozinha. Ela compartilha a existência dela com uma outra rede. Certo? Então, vamos caminhar um pouco mais aqui. O professor mostrou também algumas opções de transição, né? Nós podemos sair lá da nossa rede de 4G e ir para a nossa rede 5G de diversas formas diferentes, certo? Nessa primeira opção aqui, por exemplo, não vai dar para tratar todas, mas vamos tratar algumas aqui. Nessa primeira opção aqui, nós vemos aqui o core da nossa rede 5G, certo? Que é o EPC, Evolved Packet Core, certo? Esse aqui é o nosso core da nossa rede 4G. Nesse caso aqui, nós estamos vendo que a nossa eNodeB e a nossa gNodeB está se conectando com esse core, certo? Mas a gente vê que, olha, não tem nenhum tracinho que ligue a gNodeB diretamente ao EPC, ao core. Ou seja, a nossa estação rádio base, né, a infraestrutura que provê o acesso de rádio para o nosso usuário não se conecta diretamente com o núcleo da rede, certo? Para que ela realize essa conexão, ela precisa da nossa eNodeB. Se vocês derem uma olhada aqui, ó, vocês veem dois tracinhos aqui, ó, conectando a nossa gNodeB à nossa eNodeB. Ou seja, todo dado, seja de controle ou de usuário,
da nossa GNodeB precisa passar pela nossa INodeB para poder chegar até o nosso core, certo? Isso é uma opção. Isso é uma opção de implementação do 5G NSA. E aqui nós vemos várias outras opções. E vocês veem que o que muda são que essas ligações. Então, nessa ligação pontilhada, indica o plano de controle. E essa ligação, em que a gente tem uma linha contínua, indica o plano de dados, o plano de usuário, certo? Por exemplo, o plano que você usa para acessar a internet de um aplicativo, um jogo, qualquer coisa desse tipo. Até mesmo uma ligação, porque hoje até as ligações são feitas por meio de dados, né? E aqui, no plano de controle, é onde a gente realiza o gerenciamento do acesso do usuário, é onde a gente se preocupa com a localização do usuário, a mobilidade dele dentro da rede, certo? Então, essas informações vocês podem depois dar uma olhada. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aí no chat ou depois nos contatar por e-mail. Vocês veem aí, são vários cenários diferentes, né? Vocês podem se perguntar, né? Se eu fosse vocês, eu me perguntaria, sim, mas por que tantos cenários, né? Qual o mais adequado? Bem, isso aí vai depender de lugar para lugar, de região para região. Dependendo da operadora, ela pode fazer uma análise, né, de viabilidade ali no local em que ela é a responsável, né, em que ela ganhou, né, o leilão, e ela fazer uma análise de qual é a opção que é mais viável dela implementar inicialmente. Aqui no Brasil, como já falado pelo professor Admar, na nossa aula anterior, a maior parte das operadoras já escolheu iniciar com o standalone, né? Que é o nosso 5G puro. Legal? Então, no standalone, ó, desde a nossa opção 1 aqui, ó, EPC, INodeB e User Equipment. Então, nesse caso aqui, a gente tem um 4G. Opa, peraí, vou apagar aqui. Foi. Nós temos aqui o nosso, ó, 4G puro, certo? Toda a infraestrutura pura do 4G. Nesse caso aí também é standalone, mas no caso é apenas 4G. Aqui, ó, logo em seguida, na opção 2, nós vemos o 5G standalone, ó. Um core 5G, ou seja, um núcleo da rede 5G, com uma GNodeB, que é quem provê, né, toda a infraestrutura que provê o acesso, né, por meio de rádio para o equipamento de usuário, certo? E o nosso equipamento de usuário também, que tem que ter a capacidade de se conectar a uma rede 5G. Legal? Aqui em seguida, nós vemos a opção 5, né, em que nós temos um núcleo 5G e um aí INodeB, mas também é considerado standalone, certo? Porque nós não temos duas redes diferentes funcionando. Nesse caso aqui, quem está fornecendo o acesso 4G para o usuário é o nosso núcleo 5G, mas a gente não tem aqui uma GNodeB, ó. A GNodeB. Então, continua sendo standalone, certo? Mesma coisa nesse cenário aqui do lado. Apesar de nós termos um núcleo da rede, né, nessa opção 6, 4G, nós só temos apenas no acesso, né, na rede de acesso de rádio, uma GNodeB. Então, a única coisa que está sendo provida aqui é 5G, certo? Então, é isso que importa na hora de nós analisarmos se a nossa rede está com arquitetura SA ou NSA. Essa é uma pergunta muito importante, por quê? Porque lá no NSA, certo? A única coisa, eu peço perdão que estão tendo algumas bombas aqui próximo de onde eu moro. Eu espero que esteja dando para vocês ouvirem. Bem, aqui no NSA, certo? Qual a limitação? A única coisa que a gente consegue prover aqui no NSA, Esmeralda, é o EMBB, né? Que é o nosso Enhanced Mobile Broadband, ou seja, uma banda larga de ultra velocidade. Então, o único serviço, né, especial lá que o 5G promete entregar, que a gente consegue prover aqui no caso do NSA, é o EMBB, certo? Já aqui no SA, essas opções que eu mostrei agora, 1, 2, 5 e 6, nós conseguimos prover todas aquelas, desde que implementar toda a infraestrutura, né, nós temos o potencial de fornecer todos aqueles serviços que o professor já citou, né? MBB, o LLC, certo? MMTC, TC, né?
Ou seja, aqui alta conectividade de dispositivos, né? Baixa latência e muita confiabilidade na rede e alta velocidade. Legal? A gente consegue montar essa infraestrutura para fornecer serviços apenas aqui no cenário SA. Né? Não é porque é SA que todos esses serviços já estão disponíveis. Tudo bem? Em geral, aqui no Brasil, as redes, apesar de estarem iniciando já com a arquitetura SA, elas só possuem o EMBB, né? A alta velocidade. Mais tarde, aqui no curso, nós iremos entender o que é que a gente precisa para prover isso e para prover isso aqui. Para prover, né? O que é isso, né? Para prover tanto a baixa latência e alta confiabilidade, quanto o grande número de conectividade de dispositivos, né? Vamos em frente. Alguma dúvida? Deu para entender aí legal? Alguém está com a boca? Tranquilo, legal. Tranquilo. Show. Vamos em frente, então, né? Vamos dar uma avançada. Matheus, eu só fiquei meio confuso na opção 5 aí. É o NSA o 5? Não. O 5, apesar de ele ter aqui uma eNodeB, ele é SA. Por quê? Porque nós só temos aqui, ó, que é o que a gente chama de rede. Peraí, deixa eu botar aqui no desenho. A ferramenta de desenho. Apesar de nós termos aqui uma eNodeB, que é lá do 4G, e um Core 5G, a gente faz, não, então tem 5G e tem 4G, né? Não. Nós aqui, apesar de quem está fornecendo o serviço, né, é um Core 5G, mas aqui na nossa rede de acesso de rádio, a gente só tem 4G. Né? Ou seja, o usuário, quando ele... Né, sendo mais claro, o usuário, quando ele liga lá o dispositivo dele e ele procura rede, ele só encontra rede 4G. Só tem rede disponível, né, no meio, na interface aérea, 4G, certo? Quem está provendo os serviços dessa rede? Um núcleo 5G. Mas a rede 5G, o sinal 5G não está disponível naquela região, certo? Em que é que isso implica? Os serviços se tornam limitados, né? Os serviços se tornam limitados. O que é que dá para tentar prover nessa situação aqui, apesar dela se estender aonde? É MBB, certo? E com a limitação... Opa, pode falar. Heriberto, não é Heriberto. Quer dizer que nesse caso aí, vou chamar assim, a infraestrutura externa lá nas ERB lá de upgrade do 5G não foi concluída, não foi feita, né? Seria isso? Isso é um dos cenários possíveis, né? Isso é um dos cenários possíveis. Por exemplo, o comissionamento, né? A configuração da gNodeB lá no campo ainda não foi concluída, certo? Então, a rede 5G ainda não está disponível. Ou simplesmente a operadora resolveu primeiro testar o core dela 5G. Se ele está funcionando legal, se ele está funcionando bem. Por exemplo, às vezes aqui na nossa cidade, aqui em Campina Grande, a gente pode ter algumas regiões da cidade que, para testar o funcionamento, não se coloca logo uma gNodeB, né? Não se tem que comissionar todo o sistema completo. Né? Se coloca primeiro um Core 5G para funcionar com uma eNodeB que já esteja configurada. E aí você consegue testar o fluxo de pacotes, né? Você consegue testar aqui como é que está funcionando tudo direitinho, a troca de dados aqui dentro da rede, se o plano de controle está funcionando perfeitamente. Uma vez que isso esteja funcionando, aí sim, dependendo da estratégia da operadora, a gente pode remover isso aqui e comissionar, né, configurar nossa gNodeB e implementar esse cenário 2 aqui. Tá? Nesse caso, só existe possibilidade de melhoria de velocidade. Isso, de velocidade. E assim mesmo, limitada a tecnologia da nossa eNodeB, porque tem vários tipos de eNodeB. O 4G ele perdurou por longos anos, né? Então, nós temos várias tecnologias de eNodeBs presentes lá no LTE. Né? É tanto que vocês, não sei se vocês lembram, aí tem o 4G, depois veio o 4.5G, foram feitas algumas atualizações nessas eNodeBs, certo? Então, é um processo um pouco mais complexo do que a gente está mostrando aqui, mas eu quero que vocês entendam o princípio da coisa. Deu para pegar mais ou menos aí? Conseguir responder a pergunta? Ah, sim, eu fiquei com uma dúvida porque você colocou o NSA em cima, aí eu fiquei com essa dúvida, entendeu? Ah, não, perdão. Isso aqui é porque eu já estava explicando outra coisa, né? Deixa eu colocar aqui do lado. Eu estava querendo destacar a diferença aqui do SA para o NSA. Né?
que lá no caso do NSA, que não é nenhum desses cenários, são os anteriores que eu havia apresentado, certo? A gente só consegue, no máximo, prover EMBB, certo? Legal? Já aqui no SA, nós temos o potencial, né? Não necessariamente a gente vai ter, mas a gente tem o potencial de, se toda a infraestrutura estiver completa, prover alta velocidade, baixa latência e alta confiabilidade e uma conectividade de milhares ou até milhões de dispositivos, certo? Fechado? Vamos em frente? Deu para entender agora? Perdão aí, porque realmente eu escrevi aqui em cima e ficou um pouco ambíguo, né? Agora sim. E essa opção 6, então, no caso, seria uma opção que é a faixa de frequência do 5G, só que o que vai estar realmente operando vai ser a limitação da tecnologia do 4G, que só vai ter as funções dele? Isso. Aqui, quem está provendo os serviços é um núcleo, né? É o Core 4G, certo? Que é o EPC, né? A sigla para Evolved Packet Core. E é o core lá da nossa rede 4G, o LTE, certo? Então, aqui os serviços providos são como qualquer outro serviço que está lá presente dentro da nossa rede 4G. Por exemplo, lá dentro da nossa rede 4G existe uma função chamada... Peraí, deixa eu ver esse desenho aqui. Existe uma função chamada MME, certo? Que é uma função que provê a autenticação inicial do nosso equipamento de usuário e se preocupa com a mobilidade desse equipamento. Então, nesse cenário aqui, apesar de estar disponível o sinal 5G, quem está provendo os serviços são essas funções presentes lá no 4G. Legal? Então, mais uma vez, nós temos limitações também. Esse cenário aqui, ele também consegue prover EMBB, certo? Mas a gente perde algumas capacidades, principalmente em termos de virtualização e de flexibilidade da rede. Por exemplo, nesse cenário com o EPC, a gente não consegue ter o RLLC. Porque lá na frente, né, só citando por cima aqui, para deixar vocês um pouco curiosos, lá na frente a gente vai falar sobre um negócio que é computação em borda, que é o que a gente vai utilizar para prover essa baixa latência. Trazer a computação para próximo do nosso usuário. Legal? E isso, o EPC, em geral, ele não tem essa capacidade. Certo? Embora, enfim, tudo é questão de configuração, cenário, mas a regra geral é essa que eu estou apresentando aqui para vocês. Certo? Tá legal? Vamos lá. Beleza. Ok, Matheus. Beleza. Beleza. Então, nós vemos aqui, né, aquela figura que já foi apresentada também, sobre a evolução, né, da arquitetura da rede. Isso aqui, na verdade, são várias opções, né, que o operador pode escolher na migração da rede 4G para a rede 5G. Por exemplo, nesse caminho de evolução aqui, o que é que a operadora faz? Ela passa de um cenário em que ela tem um 4G standalone direto para um cenário em que ela tem um 5G standalone. Legal? Ou seja, ela vai lá na planta dela, no site lá dela, desativa essa rede aqui, 4G, que está provendo sinal para aquela região e ativa essa rede 5G. Certo? Ou ambas as redes ficam funcionando, mas em bandas diferentes e completamente independentes. Legal? No cenário aqui, ó, 2, que é o caminho da evolução 2, a gente tem um passo intermediário, certo? Vocês encontram aqui um passo intermediário, que é o uso da opção 3x. Né? Se vocês lembrarem lá, é uma opção de NSA. Certo? Se vocês voltarem alguns slides depois, vocês vão ver que essa opção aqui é uma opção NSA. Então, nesse caminho aqui, o operador, a operadora, né, ele não passa direto do nosso 4G standalone para o 5G standalone. Ele passa por uma fase intermediária aqui, implantando um cenário em que a gente vai ter tanto o 4G como o 5G funcionando juntos. Certo? Compartilhando alguma parte da rede. Compartilhando o core, compartilhando, por exemplo, o plano de controle, o plano de dados. Legal? Alguma coisa tem que ser compartilhada. Aí a gente pode escolher
coisa, né? Um termo bem vulgar, que vai ser compartilhada de acordo, como eu disse, com o cenário em que a operadora vai atuar. Por exemplo, pode ser que ela prefira ter um custo de implantação um pouco maior, né? E ter um custo de operação menor. Ela vai criar a estratégia dela. Às vezes é uma operadora um pouco menor, que ela não vai ter o poder de compra para simplesmente sair instalando 5G SA logo de cara. Mas ela já tem uma infraestrutura 4G grande, então ela vai tentar aproveitar essa infraestrutura. Então ela vai reduzir um pouco o custo de instalação, né? Fazendo o quê? Fazendo com que o 4G e o 5G funcionem juntos, e vai, ao longo do tempo, aumentar o custo operacional dela, porque ela vai fazendo essa migração aos poucos, né? E às vezes, ou até às vezes, vai acontecer um negócio que aqui no 5G vai ser muito presente, que é o compartilhamento da rede, certo? Compartilhamento da rede. Ela pode usar a infraestrutura, por exemplo, de um provedor local, alugar aquela infraestrutura para prover serviço também. Isso vai elevar o custo operacional dela, mas vai diminuir um pouco o custo de implantação, certo? Então vamos em frente para a gente não ficar muito preso nisso aqui. A ideia é que não se preocupem, se tiverem com algumas dúvidas, a ideia é que vocês peguem o princípio da coisa, né? Vocês entendam que tem como a gente passar direto do 4G para o 5G e tem como a gente ter fases intermediárias, legal? E aí existem várias outras opções aqui, umas com mais fases intermediárias, outras com menos, e assim a gente vai caminhando. O que importa no final é a gente culminar, né? Nós culminarmos aqui na rede 5G standalone, que é a rede que vai poder prover toda aquela capacidade prometida lá no início, né? Que é alta conectividade, grande número de dispositivos e baixa latência. Vamos em frente agora realmente entrar naquilo que foi o último slide, né? Mostrado na aula anterior. Tá? Então, papéis e principais funções do Core Network. O que é esse Core Network, né? Vem lá do inglês, né, que é a rede núcleo, ou seja, é o núcleo da rede, é onde as coisas acontecem. Que coisas, né? Os serviços, vou ligar aqui, pronto, vamos lá, pronto. É onde os serviços são providos. É o Core Network que é responsável por pegar toda essa infraestrutura aqui da nossa rede de acesso, a nossa RAN, né, Radio Access Network, a nossa rede de acesso de rádio. Ela pega toda essa infraestrutura aqui, ó, e transforma isso em serviço para o nosso usuário, que é o nosso user equipment, né? O nosso equipamento de usuário. Sem o core, tudo isso aqui é só um monte de equipamentos, certo? É o core, vamos dizer assim, que é a parte inteligente, né? Sendo um pouco superficialista, né? Mas mais a nível de compreensão. É aqui no core nós encontramos um conjunto de funções, né, que juntas, né, elas vão poder prover serviço. Legal? Olha uma coisa interessante aqui, se a gente olhar para essa imagem. Vocês veem esse traço pontilhado aqui, ó. Então, tem alguns serviços que eles simplesmente, ó, passam pelo core e seguem para um outro usuário. Por exemplo, uma ligação, certo? Uma ligação poderia ser feita dessa forma aí. Legal? Vai lá dentro do core, é processada essa requisição, que está sendo feita por esse equipamento aqui. Ela é processada aqui dentro do core, né? O dispositivo, no caso, está conectado com a G-Node-B, né? Nossa rede de acesso. Essa requisição, ela é processada dentro do nosso núcleo por essas funções, que a gente vai ver logo mais. E é encaminhado, né? Essa requisição ou ação, para, por exemplo, uma ligação. Então, é realizada a conexão desse dispositivo com o dispositivo que vai ser o nosso alvo, né? O nosso objeto de conexão, para estabelecimento da chamada. Legal? Mas a gente vê alguma outra linha aqui, olha. Essa linha vermelha, que alguém pode se perguntar, que linha é essa, né, Fábio? Que linha vermelha é essa? Alguns serviços, eles precisam ir lá na internet, né? Uma aplicação, por exemplo, que precise buscar no servidor, lá na internet, algum dado. Então, olha,
os dados, qual vai ser o fluxo de dados? Vai sair aqui do nosso usuário, vai passar na nossa GNodeB, né? Vai vir aqui por dentro do core, vai ser processado aqui no core. As funções que estão aqui dentro do core vão se comunicar, né, para prover esse serviço que está sendo requisitado por esse usuário. Se ele estiver habilitado a receber esse serviço, como assim? Por exemplo, para ele navegar na internet, para ele ter acesso aos dados na rede externa, ele precisa ter crédito, precisa ter o plano de dados dele com crédito, né? Então, uma vez que ele tem essa condição, vai ser liberada aqui a conexão dele lá na internet. Legal? E ele vai poder acessar um serviço que está bem distante da rede. Certo? Um jogo, um vídeo, qualquer coisa desse tipo. Legal? Vocês veem a legenda aqui. Ó. Quem tiver dúvida, depois que for dar uma estudada lá, lembra de olhar para a legenda para saber quem é o fluxo de serviço de voz e o fluxo de serviço de dados. Vocês conseguiram entender isso aí? Tem alguma dúvida? Sim, Matheus. Essa parede que tá aí seria o firewall. Exatamente. Antes da internet. Isso aqui é o que vai proteger firewall, né? Legal? Isso aqui, pessoal, é o que vai proteger a nossa rede do mundo externo. Tá? Nós imaginamos tudo isso que está aqui dentro, ó, como um mundo interno, uma rede local. E tudo que está do firewall para lá, como um mundo externo. Certo? Nós queremos proteger a nossa rede contra ações maliciosas, né, que venham de fora para dentro. Certo? Porque aqui dentro o próprio core tem recursos que tentam tratar qualquer tipo de desvio de segurança que possa ocorrer. Certo? Legal? Uma coisa, se vocês pararem um pouquinho e lembrarem, uma coisa que o professor Edmar sempre, né, gosta de destacar é a palavra software. Certo? Ele sempre destaca bastante a palavra software. E onde o software entra aqui é justamente na nossa rede núcleo, né? Ou seja, no nosso core, aqui no nosso core. Esse core aqui, olha, da rede, ele é composto por software. Legal? Uma vez que ele é composto por, ele é implementado em software, certo? Ele é construído em software, ele se torna mais flexível, legal? E a gente vai ver um pouco disso mais à frente. Mas isso aqui é uma afirmação muito importante, certo? Isso aqui começou a ser feito lá no 4G, mas é no 5G que isso vem de forma nativa. Ou seja, é no 5G que a gente alcança a primazia, né? Melhor cenário possível em termos de concepção do nosso core. Certo? Nosso core já foi feito pensando em ser construído em cima de software. Certo? Ele foi pensado assim, a arquitetura dele. Legal? Posso seguir em frente? Vamos lá. Slide. Então, aqui nós vemos um pouco da evolução do core, né? Começamos lá atrás, com a nossa rede fixa, né? Já foi tão tratada aqui, que é a nossa rede lá do nosso 2G, né? Que era uma telefonia que começou lá o SMS, por exemplo, o uso de SMS. Eram os dados que trafegavam aqui no 2G, né? Aí a gente teve uma onda de evolução aqui entre 90 e 2005. Chegou o 4G, né? Um novo core, mas aqui a gente já tinha uma parte da rede, né, que funcionava com dados e outra parte da rede que funcionava apenas para o plano de controle, né? E havia uma comutação de acordo com o serviço que era requisitado aqui no 3G. Legal? E o que é que acontece daqui para cá? Daqui para cá, o pessoal já começa a pensar em que construir essas infraestruturas aqui, olha, tanto do 3G quanto do 4G, é algo um pouco caro, certo? Porque o hardware utilizado para prover os serviços, ou seja, aqui o hardware é onde o nosso core, tanto 3G como 4G, ele funciona,
Ele é um hardware específico, ele é construído para aquilo. É como se fosse, entre aspas, um computador feito só para aquilo, ele só serve para aquilo ali. Legal? Se algo desse tipo aí der um problema, a operadora tem que mandar trazer lá a peça lá de fora e ficar esperando o fornecedor tentar conseguir essa peça, às vezes lá da Europa, dos Estados Unidos, certo? Chegar aqui no Brasil para que a gente possa realizar a manutenção. Então, a operação e manutenção do nosso sistema, certo? Ela se torna um custo elevado, né? Ela toma o caráter de ter um custo elevado. Legal? Voltando um pouquinho aqui, nós temos aqui, então, no 4G, o início, né, da era aí dos dados móveis, de verdade. Porque aqui é onde a gente tem acesso a vídeos em alta definição, é aqui onde a gente consegue começar a jogar os jogos online, certo? Mesmo com limitações de área, de região, dependendo do local onde você estiver, o serviço pode funcionar melhor ou não, mas nós já temos uma disponibilidade de banda melhor, certo? Então, aqui, ó, se inicia a cloudificação da rede, certo? Ou seja, onde a gente começa a pensar em que as coisas podem ser virtualizadas. As coisas não precisam necessariamente serem providas no local onde está o usuário, né? Ou seja, dentro do celular do usuário, dentro dessa infraestrutura fixa. A gente pode levar algumas coisas lá para uma nuvem. Né? O que é uma nuvem? É uma central de dados, é um servidor, né? É um data center, né? Um centro de dados, que consegue, lá longe do usuário, tanto processar, como armazenar, né? Como transmitir também os dados que assim ou sejam requisitados. Legal? Ou seja, eu trago um poder de processamento que às vezes não está perto de mim, né? Que agora se torna disponível. Há um servidor que está lá em São Paulo e eu posso me conectar daqui com ele e ele vai fazer com que aqui no Nordeste a gente tenha um serviço que antigamente a gente tinha que construir toda uma infraestrutura para ter, próximo da gente aqui. E a gente acessa o serviço que está rodando lá em São Paulo, dentro de uma central, de um servidor. Legal? Deu para entender mais ou menos isso aí? Bem, alguma dúvida? Tranquilo, Matheus. Certo? Aí o que acontece aqui no 5G, né? No 5G, olha, a gente vê que a gente tem uma afirmação bem forte aqui, é o Core Network, ou seja, a nossa rede núcleo, ela é totalmente conectado com base na arquitetura nativa em nuvem. Ou seja, tudo foi pensado para que nativamente, certo, a gente consiga acessar de forma remota. A nossa infraestrutura, não necessariamente todo o recurso de processamento, o poder de processamento da gente, não necessariamente está dentro do celular, está dentro da nossa estação base, certo? E também não necessariamente está em algum servidor próximo da gente. Ele pode estar lá longe. Certo? Pode estar lá em São Paulo, lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar da América Latina, da Europa, da África, certo? Então, isso é muito importante, porque isso dá uma flexibilidade muito grande à rede 5G. Mais à frente, vocês vão entender um pouco melhor como é que isso se dá. Mas por que eu falei aqui em custos, né? Em dinheiro? Legal? Porque eu citei um negócio aqui que essa infraestrutura, ela é uma infraestrutura de hardware. Não sei se hardware é uma palavra comum a todos, certo? Ou seja, é um conjunto de dispositivos. Opa! Matheus, só uma informação. Hoje também está se gastando muito, envolve muito dinheiro a questão principalmente de segurança, né? Que é fundamental dessa concentração, né, na nuvem, né, das informações. Né? Isso, a segurança é sempre uma preocupação, mas ela vem ascendendo, né? Com o tempo. E com certeza, isso aí tem um custo elevado para ser implementado na rede, né? Mas é algo necessário. Mas aí eu tenho uma notícia para vocês, que é, aqui no 5G, não sei se vocês lembram, onde uma afirmação do professor Edmar, que ele disse, alguém questionou, não, então no 5G vai ser mais caro para fazer a implantação. Não necessariamente. Aqui no 5G, nós podemos ter uma redução nesses custos de implantação. Por quê?
né? Eu me perguntaria, mas por quê? Porque aqui no 5G, nós temos hardware genérico. Olha, a palavra genérica é sempre bom. Quando a gente pensa em genérico, já é coisa mais barata, né? Por questão da adaptabilidade, né, do sistema. Isso. Por quê? Você não vai precisar substituir os equipamentos, sim adaptar à necessidade. Olha, aqui nós até temos um conjunto de... eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Desde que a gente tenha os equipamentos aqui do 5G SA, certo? De uma geração para outra, a gente consegue realizar esse salto simplesmente fazendo o quê? Atualizando o software, certo? Lembra lá que eu falei do software? Então, a gente consegue fazer mudanças na rede simplesmente mexendo no software. Se eu quero que a minha rede ganhe uma função nova, eu acrescento lá um componente, né, virtual que vai estar dentro lá da nuvem ou de um servidor próximo ao usuário, que provenha para o usuário aquela função que eu tanto desejo. Que eu desejo prover, o que também surgiu como demanda. Porque a gente também começa a perceber que no 5G, muita coisa ainda vai começar a ser demandada das operadoras, certo? Com as novas capacidades, né, que a rede está ganhando, aos poucos, vão surgir novas aplicações, vão surgir novos cenários, e por meio dessas novas aplicações e novos cenários, novas demandas também surgirão. E aí a operadora vai poder pensar, né, em como melhor adaptar a rede dela a esses cenários e a essas demandas que vão surgindo, certo? Dos seus clientes. Legal? Então, aqui no 5G, as coisas são software. Então, o meu hardware é genérico. Tem como você montar... A gente tem isso aqui em laboratório, na FCG. Tem como você montar um Core 5G, ou seja, um núcleo da rede 5G, em um computador que nem o que você tem aí na sua casa. Qual a limitação? Você não vai ter a capacidade de processamento, né? Você não vai atingir as velocidades, você não vai ter o tempo de resposta que você teria com hardwares, né, de última geração e que possuem uma quantidade de recursos computacionais maiores. Mas você vai, pelo menos de forma limitada, mas você vai ter todas as funções e os serviços de uma rede 5G disponíveis dentro de um computador comum. Por quê? É software. É só questão de implementação, certo? Desde que a gente siga aquelas diretrizes lá do 3GPP, que vocês, não sei se vocês lembram lá que o professor falou do 3GPP, da ITU, né, que são organizações e instituições que lidam com a padronização e regulamentação do 5G. Né? Aí vocês podem, inclusive, criar suas próprias funções, seu próprio Core 5G. Vocês encontram vários aí disponíveis na internet, certo? E aí a gente gera uma maior flexibilidade na rede. Certo? Isso é algo que eu queria deixar bem destacado aqui, é um ponto muito importante. Desse slide aí, é isso que eu destacaria mais. Seria essa diferença. Da geração anterior, a gente tinha um hardware específico. Aí eu pergunto para vocês, o que é mais barato? Conseguir por exemplo, a quantidade de usuários numa determinada região, foi inaugurado um novo loteamento, né? Um condomínio, certo? Uma região foi inaugurada, ou seja, vai aumentar bastante o número de usuários de uma determinada região. E também, ou seja, precisa ser feito um upgrade, uma melhoria na infraestrutura da rede 4G que é provida num determinado local. O que é que vai ter que ser feito? Trazer novas partes de hardware, né? Novos componentes de hardware lá em São Paulo, ou se não estiver disponível aqui, como boa parte desses dispositivos de hardware são europeus, americanos, tem que vir tudo de fora, a gente tem que esperar isso chegar para fazer essa melhoria. Aqui no 5G, não. Aumentou a quantidade de usuários, eu posso simplesmente, lá na minha nuvem, né, disponibilizar uma quantidade de recursos maior. Isso é muito mais escalável, né? É tudo mais fácil de ajustar para que a gente possa prover uma capacidade maior de conectividade, né? De conexões e de velocidade também. Se eu preciso de mais memória, posso alocar rapidamente. Se eu preciso de uma quantidade de processamento maior, posso alocar mais rapidamente, certo? Ô, Matheus, tira uma dúvida para mim. Nós estamos falando baseado na nuvem, né?
automaticamente vai se precisar de mais links nas estações rádio base, né? Para fazer a conexão com Core. Ou estou enganado? Porque, se eu não me engano, não tenho certeza, tá? Vou te fazer uma coisa. Nós temos estação rádio base que são por via satélite, os links, né? Isso. Eu não sei se eu vou fazer uma pergunta, não sei se eu estou errado, mas no SA vai ser obrigatório fibra ótica? Isso. Em geral, a infraestrutura, vocês vão ver mais à frente que a gente vai falar de um negócio chamado front haul, back haul e mid haul, certo? Que seria toda essa infraestrutura que conecta a nossa rede de acesso ao nosso core. Tem algo aí no meio entre essas duas coisas, entre a nossa rede de acesso e o nosso core. Tem uma infraestrutura que vai estar aí no meio, que a gente ainda vai tratar mais à frente no curso. Mas, basicamente, em geral, ela é implementada utilizando fibra ótica. Quando não é utilizado fibra ótica, é utilizado micro-ondas, certo? Pode falar. Pode falar. É só uma pergunta, a título de curiosidade. Me diga o seguinte, a fibra hoje já está há bastante tempo, mas agora com a utilização em grande escala, principalmente a nível de Brasil, é o point. Na realidade, não tem outro meio onde se tenha um volume de dados confinado através da luz, direcionado, que transporte de um ponto para outro em grande distância, um volume de dados enorme, a não ser através da fibra. Agora, eu sei que tem a limitação, não da fibra. O que é mesmo que limita a utilização infinita desse transporte de dados via fibra? O que é que hoje limita? É o quê? É o que recebe? É o que empacota a luz? Seria o quê? O limitador da utilização máxima do meio? É a tecnologia que é utilizada para codificar as informações no meio, certo? Ou seja, é a tecnologia que a gente usa para transformar a informação do nosso ponto de partida para luz e lá no nosso ponto de chegada em dados novamente. Essa tecnologia que a gente utiliza para fazer essa codificação, né, do dado, que uma vez está dentro do nosso dispositivo, para ser transmitido dentro do nosso meio, né, que seria a fibra ótica, ela ainda vem evoluindo, certo? Inclusive, hoje existem vários estudos aí no sentido de tentar utilizar a inteligência artificial para melhorar os algoritmos, né, que a gente utiliza para codificar a informação em luz, em forma de luz. Professor, a questão é do conversor de mídia, não é isso? Isso, exatamente. Que é o que converte de um meio para o outro, né? Isso. A gente está falando, por exemplo, do computador, a gente está falando de impulsos elétricos para a luz. No caso, fazer a conversão de impulsos elétricos para a luz. Ali dentro de um dispositivo daquele, tem muita matemática envolvida, né? Tem muitos algoritmos matemáticos envolvidos que fazem essa conversão, e eletrônica também. E a gente vem evoluindo, né? A academia vem evoluindo. Hoje em dia, a gente já consegue velocidades muito altas mesmo, né? Porque os algoritmos já evoluíram muito, a tecnologia já evoluiu bastante. Mas ainda há muito o que explorar, legal? Com certeza, ainda há muito o que explorar. Inclusive, aqui na UFCG, tem vários professores que desenvolvem estudos nessa área. Quem tiver interesse de conhecer, pode entrar em contato conosco e em algum momento, quem sabe, a gente fazer uma visita por aqui. Eu estava querendo saber sobre como é software, a questão de baixa latência, justamente de você pegar esse genérico e você colocar esse processamento genérico justamente onde está acontecendo a demanda? Exatamente, certo? A gente ia tratar disso um pouco mais à frente, mas deixa eu só mandar um slide aqui. Esse slide já está bem riscado, certo? A gente vai abordar isso novamente mais à frente, certo? Mas eu vou tratar rapidinho aqui só para esclarecer sua dúvida. O que é que a gente vai fazer? A gente tem aqui, ó, por exemplo, no nosso 5G, deixa eu fazer aqui do lado. Nosso 5G, o nosso equipamento de usuário, certo? Como você falou, ou seja, a nossa demanda, ela está onde? Aqui no nosso equipamento de usuário. O que é que a gente faz? Esse equipamento de usuário ia ter que acessar um servidor remoto, né? Um servidor lá distante, está lá em São Paulo, lá nos Estados Unidos, lá na Europa. E agora a gente faz o quê? No lugar desses dados serem processados tão longe, a gente traz um componente de processamento aqui para próximo do nosso usuário.
e aí ele não precisa ir tão longe assim. E a gente chama isso aqui de MAC, Multi-Access Edge Computing, que é a computação em borda, certo? Por que em borda? Porque é aqui próximo do usuário, né? Próximo do nosso usuário. Certo? E aí, os nossos dados não precisam ir lá longe para serem processados. Eles vêm aqui para próximo do usuário, são processados e de imediato devolvidos para o usuário. Certo? Isso aí é uma aplicação específica para serviços em baixa latência, né? Exatamente. É por meio disso aqui que a gente vai conseguir prover o nosso URLLC. Certo? Mas a gente vai tratar melhor disso lá na frente, como é que isso é feito. Isso aí foi só para vocês terem uma noção de como funciona. Legal? Vamos em frente? Então, vamos voltar aqui para o core da rede, né, para o nosso núcleo da rede. Se tiverem mais alguma dúvida, podem ir colocando aí no chat, que o pessoal vai ajudando vocês também. Mas podem continuar perguntando, certo? Podem me interromper, porque tem coisas que às vezes a gente nem lembra de falar e vocês vão provocando e a gente vai construindo conhecimento junto. Certo? Então, aqui, falando um pouco sobre a arquitetura da rede, né? Olha, lembra lá que eu falei sobre a nossa rede de acesso, ó, a RAN, aqui, certo? Nós temos nossas estações radiobases. Isso aqui era lá no 2G, no 3G. A gente tinha um core aqui, olha, que provia os serviços, legal? E a nossa rede de dados, IP, legal? Que aqui, nessa rede de dados, o que é que a gente utilizava mais lá no 2G? Era SMS, que a gente já foi falado. E no 3G, a gente começou a fazer algumas transmissões de vídeo com a qualidade mais baixa, legal? Tipo 360p, 480p, né? Com a qualidade mais baixa. Aqui no 5G, olha, já mudou a tecnologia da nossa rede de acesso, que é a EUTRAN, certo? E o nosso core também mudou. Aqui o core já começou a ser pensado em termos de nuvem, embora ele não seja nativamente pensado, que nem no 5G. Né? Ele foi aos poucos com que o 4G nasceu, né? E ao longo da existência dele, a computação em nuvem foi começando a aumentar, melhorar seu desenvolvimento, né? A computação em nuvem ali foi progredindo, 2015, 2017, 2018, as coisas começaram a explodir e o pessoal começou a já adaptar os serviços que estavam presentes lá no 4G também para a nuvem. Mas é algo adaptado, não foi pensado nativamente, certo? E aqui no 5G, como até alguém aí já falou em outra aula, nós temos inclusive a voz já provida por meio de dados, né? Que é o Voice over LTE, né? VoLTE, certo? Ou seja, os dados também trafegam, ou a voz também trafega por meio de dados. Legal? Vamos em frente. Lá. Próximo slide. Olha lá. Aquilo que tinha sido me perguntado, olha. Nós temos aqui, primeira coisa que eu vou falar desse slide, primeiro, né? A arquitetura totalmente pensada para a nuvem, que é aquilo que a gente já vinha discutindo. Toda a arquitetura aqui já foi nativamente pensada para a nuvem. Estou destacando isso bastante, né? Estou repetindo isso bastante na aula, que é para ficar fixado na mente de vocês. A arquitetura, né, totalmente pensada para a nuvem. SDN, o que é SDN? São as redes definidas por software. Né? Da mesma forma que o nosso core da rede, né? Ele é definido por software, a nossa rede, a forma como os dispositivos se conectam, o roteamento, o encaminhamento dos dados também é definido por software. Né? Isso dá uma flexibilidade muito maior à nossa rede. Então, SDN é um termo que depois a gente disponibilizou lá na plataforma para vocês um glossário de siglas, certo? Porque, não sei se vocês já perceberam, mas o 5G ele possui um número pequeno aí, um pouco para médio, que alguns podem até dizer elevado de siglas, certo? E vocês podem ter acesso a essas siglas e ao significado delas lá na nossa plataforma do Moodle. Tem lá um glossário de siglas para vocês. Se vocês sentirem falta de alguma sigla, podem entrar em contato com a gente, que a gente vai tentar adicionar e, aos poucos, melhorando o material. É algo que a gente vem construindo para vocês também, certo? Então, aqui nós temos, olha, o SDN, né, que é o Software
defined network. Ou seja, as nossas redes definidas por software, né? Como eu falei, isso faz com que a gente possa ter uma maior flexibilidade nos nossos serviços, tanto em termos de roteamento, encaminhamento, controle de fluxo, certo? Também a rede ela se torna mais resistente, né, a qualquer tipo de incidente que possa acontecer. Uma parte da rede fica indisponível, a gente tem como reencaminhar aqueles pacotes para que o pessoal de uma determinada região não fique sem os clientes, né? Os equipamentos de uma determinada região não fiquem sem serviço mais facilmente, isso pode ser feito mais facilmente. E eu estou falando aqui agente, né, o equipamento de usuário, mas lembrem-se sempre que aquilo que o professor havia destacado, né, que no 5G a gente pode ter muito mais coisas conectadas, um relógio, né, um tênis, um óculos, aquilo que você imaginar, né, pode estar conectado, tanto vestível como também um equipamento hospitalar, um veículo, tudo isso pode estar conectado na rede. Certo? Então é muito importante que a rede seja resiliente, né, que ela consiga se recuperar rapidamente a qualquer tipo de intempérie que aconteça no meio, certo? E aqui nós vemos um outro termo, olha, vou apagar isso aqui para poder escrever, senão vai ficar um pouco poluído o slide. Nós vemos um outro termo que é o NFV, certo? Que é as nossas Network Function Virtualization, certo? Esse termo aqui, ó. Network Function Virtualization. Certo? Ou seja, a virtualização das nossas funções de rede. Legal? Ou seja, a gente... Como assim? De onde é que nasce esse termo virtualização, né? Vou falar um pouco sobre isso, que é para vocês não ficarem meio perdidos. Eu falei que existe um servidor, certo? Só que lá dentro do nosso servidor, vou desenhar aqui um quadrado, vários serviços podem ser prestados lá. Certo? Então, de forma virtual, eu vou tentar simplificar o conceito aqui para vocês. De forma virtual, nós podemos imaginar que aqui dentro desse servidor, a gente pode ter vários outros computadores. Olha. Isso é virtual, certo? Isso aqui é como se fosse um computador só, bem grande, e vários outros computadores que existem virtualmente dentro desse computador maior. Certo? Então, o hardware aqui, o hardware é compartilhado entre essas várias outras máquinas. Certo? A gente chama isso aqui de VM, Virtual Machine, máquina virtual. Aí dentro roda um sistema operacional como qualquer outro. Outra coisa que pode existir aqui dentro também é uma coisa que a gente chama de container. Coisas que a gente chama de container. Vocês não precisam, pessoal, não fiquem assustados, eu sei que é muita informação. Vocês não precisam entender a fundo, logo de cara, tudo isso. Eu quero que vocês peguem a ideia da coisa. Olha lá, a gente está falando de funções virtualizadas de rede. Mas como assim virtualizadas? É porque agora a gente não precisa construir um hardware para rodar uma função. A gente pode ir lá no nosso servidor e alocar, ou seja, criar um PC, né, entre aspas, uma máquina virtual para rodar um conjunto de funções. Se eu estiver precisando de mais funções, eu posso criar um outro PC lá dentro desse meu servidor com mais uma máquina virtual para prover mais funções. A mesma coisa os containers, certo? Eu posso alocar vários containers para que as minhas funções possam prover serviço para a minha rede mais facilmente. Isso tudo acontece de forma virtual dentro do servidor. É sistema, legal? É software, certo? Pegaram um pouco da ideia, ficaram um pouco... Professor? Pode falar. Só uma pergunta. A questão de voz, certo? Vai ser tudo em nuvem também? As operadoras vão criar uma central em nuvem, é? Não sei se você lembra nesse slide aqui anterior. Olha, vou voltar aqui um pouquinho. Não sei se você lembra nesse slide aqui anterior, mas a voz, ela não precisa ir lá para a nossa nuvem, olha. A voz é esse pontilhado cinza aqui.
A voz, ela passa pela rede de acesso, vem no nosso core, e aqui no nosso core, ela já é encaminhada para o outro dispositivo, onde está sendo feita a chamada. Isso, então eles criam uma central virtual aí no core, não é isso? Que hoje, na verdade, são funções. Isso. Essa função seria... Eu esqueci o nome. Computação. Isso. A função, ela é um código de software, um código escrito no computador. Um código de software escrito no computador. Né? Que provê um serviço, que fornece um serviço. A função, ela é construída, a gente vai ver elas um pouco mais à frente, mas ela é construída de forma a fornecer um serviço para o usuário. E o que ela é? Ela é um conjunto de códigos escritos. É um software. É um conjunto de códigos escritos que consegue analisar os dados que estão chegando nela e tomar uma decisão a partir disso, ou uma ação a partir disso. Certo? Acredito que ação seja um termo um pouco melhor do que decisão. Legal? Então, o serviço de voz, ele não precisa ir lá na nuvem. É encaminhado direto para os dispositivos aqui. Os serviços lá de, por exemplo, um processamento que precisa ser feito para assistir um vídeo de um servidor que está lá longe, vai lá pela internet. Certo? Mas a voz, ela não precisa ir tão longe. Ela vai até o nosso core e volta. A não ser... Aí, eu me perguntaria assim, mas e se o core da nossa rede, e se o core da nossa rede estiver na nuvem? Isso é algo possível. O core da rede, como ele é software, ele pode estar lá na nuvem. Certo? O core da rede. Deixa eu selecionar aqui para desenhar, pronto. O core da rede, como ele é software, ele pode, no lugar de estar aqui, ele pode vir para cá, ó, para a nuvem. Certo? E aí sim, tudo que for tráfego vai ter que ir lá na nuvem para voltar. Legal? É por isso que a gente geralmente escolhe servidores que estão um pouco mais próximos, que atendem uma determinada região da cidade ou até uma cidade inteira. Ou várias cidades. Tudo vai depender da quantidade de usuários conectados e do tamanho da cidade. Certo? Perfeito. Vamos voltar lá para onde a gente estava. Então, esclarecidos esses termos aqui, né, isso aqui é o que vai ajudar muito, olha, na operação e manutenção, né, da rede. Porque lembra lá do que eu disse, né? Tudo definido por software fica mais fácil de consertar. Um hardware genérico, que nem eu falei lá atrás, que nem o PC da sua casa, é fácil de você ir ali no comércio e comprar uma memória para ele. Comprar uma placa-mãe nova, um processador melhor. É mais fácil de você fazer o reparo. É mais ágil e menos custoso. Legal? Óbvio que são servidores grandes, né? De alta capacidade. Mas lá dentro deles, a tecnologia utilizada é a mesma de um PC comum que vocês veem por aí. Óbvio que de última geração, né? E com capacidades computacionais muito maiores, certo? Isso aí tá claro já para vocês? Vamos lá. Então nós temos, eu falei muito em nuvem aqui, né? Mas a gente aqui começa a quebrar essa coisa. Não só existe uma nuvem. Existe a nuvem de borda, olha, que eu já falei lá atrás, que é a que fica próximo do nosso usuário aqui, olha. Nosso equipamento de usuário, que pode ser um celular, pode ser um veículo, né? Desculpem aí o desenho. Pode ser um veículo, né? Pode ser um braço robótico, né? Braço robótico que está operando lá numa indústria. Né? Então, o que quer que esteja aqui, se ele precisar de um serviço que precisa de baixa latência, ele vem aqui na nossa nuvem de borda. Né? A nuvem que fica próxima do usuário, porque os dados agora do equipamento vão ser processados próximo a ele. Não vai precisar viajar lá para longe para poder voltar. Vai ser processado próximo do equipamento. Legal? Nós temos aqui um outro termo, olha, que apareceu agora, backhaul, né? Que é aquela rede que a gente vinha discutindo, né? Que pode ser provida de várias formas, mas a principal delas é por meio de fibra ótica. Né? Fibra ótica. Que é o que faz a conectividade dessas nuvens. Esse link aqui, ele precisa ter alta capacidade. Porque estão trafegando aí na rede, a todo instante, um volume muito grande de informações. Né?
Aí aqui, olha, no meio nós temos uma nuvem regional, que é onde, por exemplo, nós poderíamos escolher para para instalar, colocar uma parte das funções do nosso core. Funções que precisam de um tempo de resposta maior, né, de um atraso menor. A gente pode colocar elas aqui na nossa nuvem regional ou aqui na nossa nuvem de borda. Assim, esse serviço vai estar mais próximo do usuário. Já coisas que a gente admite que demore a chegar até a gente, nós admitamos aí um atraso, né, relativamente grande, a gente pode colocar lá na nuvem central, que é uma nuvem que, por exemplo, a gente está aqui na Paraíba, essa nuvem pode estar lá em São Paulo, lá no sul, lá no norte, certo? Os dados vão ter que trafegar até lá, sair daqui do nosso usuário, trafegar até lá, para serem processados e voltar. Isso gera um atraso grande, mas tem alguns tipos de serviço que admitem esse atraso. Então, isso é útil também, porque a gente não pode também jogar tudo aqui na nossa nuvem de borda e sobrecarregar o nosso sistema. Legal? Aquilo que precisa de baixa latência vem para próximo do usuário. Aquilo que precisa de baixa latência, quando eu digo, é um atraso baixo. Aquilo que admite uma latência ou um atraso alto, a gente joga um pouco mais para longe. Assim vai indo. Nuvem de borda, depois nuvem regional e, por fim, nuvem central. Certo? Tá claro isso aí para vocês? E tudo aqui dentro, olha, é virtualização, olha, é SDN e NFV. É redes definidas por software e funções virtualizadas. Tudo que tem aqui dessas nuvens é software, né, e virtualização. Legal? Então, a rede fica extremamente flexível. Eu posso reajustar ela mais facilmente. Certo? Ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Eu posso ir ajustando a rede para que ela se adapte aos cenários que vão se apresentando ao longo do tempo. Legal? Isso é um diferencial muito grande que existe dentro do 5G e que boa parte das pessoas às vezes não percebem. Certo? Vamos em frente. Mas vocês que estão fazendo o curso aqui conosco vão sair daqui sabendo explicar isso para todo mundo. Legal? Vamos lá. Então, o que é que a gente tem aqui dentro do Core, né? Uma arquitetura, aqui a gente já está indo mais para dentro do Core mesmo. Lembra lá daquela nuvem lá que tinha o Core 5G? Aquela nuvem lá que vocês viram anteriormente com 5G Core, né? Aqui a gente está indo para dentro dele. O que é que existe dentro dele? Dentro do nosso Core existe uma arquitetura orientada a serviços, né? Service Oriented Core, ou seja, um núcleo orientado a serviços. Certo? Ou seja, tudo é pensado para prover um serviço para o usuário. Então, buscou-se uma arquitetura flexível por meio daquilo que eu já falei para vocês, SDN, NFV, o uso bastante de nuvem, legal? Programabilidade, porque agora tudo é software. Então, se a gente quiser mudar alguma coisa na rede, alguém vai lá, escreve um código, né, modifica algum código e consegue mudar um comportamento da rede. Certo? E escalonamento inteligente, ou seja, a rede pode ser escalonada, ela pode ser pensada, crescida, né, ordenada de forma inteligente. Certo? A gente pode adaptar mais facilmente a rede, a quantidade de recursos disponíveis ao que é requisitado, ao que é demandado da operadora. Legal? Se é demandado mais ultra velocidade, né? Uma banda larga de ultra velocidade, e pouco demandado numa determinada região, baixa latência, a gente adapta a nossa rede para que ela cresça de forma inteligente, voltada para aquilo que é consumido naquela região. Certo? O que é que acontece aqui? Opa, pode falar. Você está falando sobre software, explicando, né? Automaticamente você vai gerar um gasto maior em questão de segurança, né? Por ser tudo por software, ou não? Vai haver um custo, certo? Porque software é algo que precisa ser sempre acompanhado. Porém, no 5G, a segurança foi pensada de forma nativa. Quando esses códigos foram construídos, isso já foi feito de forma nativa, certo? Esses códigos foram construídos já pensando em segurança.
A forma como essas funções que eu citei se comunicam foram pensadas já com uma preocupação voltada para a segurança, certo? A autenticação, que é a verificação da identidade de quem se conecta na rede, já foi algo pensado nativamente. A proteção dos dados dos usuários, como a gente construiu uma rede nova, né, com novas tecnologias, que está sendo implantada do zero, a gente pôde, né, desde o princípio dela, desde o início dela, ela já nasceu, essa rede 5G, pensando em segurança. Existe um custo de manter essas coisas funcionando e de atualizar essas coisas, porque cada dia que passa, né, os usuários maliciosos, os hackers, os atacantes da rede, eles vão evoluindo também. E a gente vai precisar manter a nossa rede atualizada. Porém, agora a gente só precisa atualizar o quê? Um software, um código. Legal? A gente não precisa comprar uma máquina nova, um hardware novo. A gente vai lá e altera o código. Isso exige um custo? Sim, exige um custo. Mas a rede já foi pensada nativamente em segurança. A subdivisão anterior, eu estava pensando em relação à segurança, por exemplo, tem um núcleo de fábricas em uma certa região, aí você instala o programa só na parte de periferia do contorno, e tipo, só pode ser acessado os dados se você estiver naquele contorno. E aí eu estava pensando que justamente por descentralizar aumenta a segurança, não só por causa do software. Isso aí entra num aspecto que a gente vai falar, que são as redes privadas, né? A rede 5G ela não precisa ser necessariamente de uma operadora. Ela pode ser uma rede privada, uma rede que pertence a uma indústria, né? Uma rede que pertence a uma indústria vai ser construída para que os serviços requisitados por aquela indústria possam ser providos, né? Por exemplo, tem um braço lá que faz a montagem de um carro dentro de uma linha de produção e ele vai ser controlado e acompanhado, né, monitorado por meio de uma rede 5G que vai ser construído dentro de uma planta industrial, né? Aí a gente entra no ponto, né, que é isso que você falou. Você está correto, que quanto mais isolado do mundo externo, da internet, né, mais seguro a gente está. Então, a gente obtém, nesse caso aí, a gente obtém segurança por meio da isolação do sistema, né? A gente consegue fazer uma separação do sistema, uma isolação maior do sistema, a gente também obtém um maior nível de segurança. Aí eu começo a precisar me preocupar mais com a segurança de quê? Dos usuários que fazem uso do meu serviço dentro da minha rede, daquele que opera a minha rede, do meu funcionário dentro da minha empresa, dentro da minha indústria. Esses agentes, essas pessoas, também são objeto de preocupação em termos de segurança. Mas aí o seu cenário, né, de preocupações se torna um cenário mais limitado. Está falando de uma rede privada industrial, por exemplo. Certo? Toda vez que você limita, que você restringe o cenário, você elimina uma quantidade enorme de vulnerabilidades que estão dentro da rede. Mas o 5G ele já pensou nisso. A gente vai falar sobre alguns mecanismos mais à frente, que nem o de Network Slicing, que a gente consegue separar, compartimentar a rede em várias partes diferentes. E uma vez que isso é feito, a gente consegue separar um serviço que é crítico, um atendimento no hospital, por exemplo, ele é realizado, esse serviço dentro da rede 5G é prestado, mesmo que virtualmente, mas separado, por exemplo, de um usuário que está jogando dentro da sua casa, utilizando a rede 5G. Legal? Essas coisas são separadas virtualmente, já pensando nisso aí, em segurança, em confiabilidade do sistema. Legal? Vamos em frente. Aqui a gente trata, né, vou tentar acelerar um pouquinho por conta da hora, a gente trata aqui, olha, de um tema que é a separação do plano de usuário e do plano de controle. Não sei se vocês lembram lá nos desenhos, tinha uma linhazinha tracejada e tinha uma linha contínua. Essa linha tracejada é o plano de controle, né? Que é aquilo que a gente utiliza para, por exemplo, identificar o usuário, para abrir uma sessão para o usuário, para gerenciar os dados do usuário no sentido de, por exemplo, saber se ele tem uma liberação para acessar um determinado serviço da rede. Certo? Tudo vem aqui pelo plano de controle, onde a gente controla as ações do nosso usuário dentro da rede.
Legal? E as requisições dele também. Já aqui, nessa linha contínua, é por onde passa um plano de dados. Certo? A gente chama mais comumente de plano de usuário, que é aquele que o usuário usa para obter um serviço no seu dispositivo. Ou a máquina usa para obter uma funcionalidade. Né? Que nem a realidade virtual, uma realidade aumentada, tudo isso vai trafegar por aqui. Se a gente estivesse falando de um vídeo que vai passar em uma determinada tela aqui, e essa tela está conectada no 5G, isso vai passar aqui pelo nosso plano de usuário. Certo? Por exemplo, o que é que passa aqui pelo nosso plano de controle? Quando eu aperto o botãozinho lá e eu ligo essa tela, e ela vai se conectar na rede 5G, a primeira conexão que ela faz com a rede 5G aqui, ó, por meio da antena, é pelo plano de controle. O plano de controle recebe essa requisição de conexão, processa isso e responde para o usuário. Uma vez que esse plano de usuário aqui é construído, né, aí o dispositivo pode começar a trafegar os dados dele pela rede. Legal? Então, no 5G existe essa separação, esse desacoplamento do plano de controle e do plano de dados. Certo? O que é que vocês precisam fixar disso? A separação do plano de controle e do plano de dados, do plano de usuário. Legal? Alguma dúvida? Vamos em frente. Então, nós temos aqui um outro ponto que nós observamos na rede, é o SBA, que é o Service Based Architecture, ou seja, a arquitetura, como já citado, foi pensada para prover serviços. Um aspecto também que eu já falei aqui, ó, o fatiamento da rede. Né? Eu falei que a rede ela pode ter uma divisão lógica. Né? A rede 5G ela pode ser dividida em várias fatias lógicas. Fazer várias fatias aqui, a gente imaginar um bolo, algo do tipo. A rede 5G ela pode ser dividida em várias fatias lógicas. Por exemplo, nessa fatia aqui, eu posso colocar os serviços de cirurgia, né, remota que são realizados dentro de um hospital. Né? Eu posso colocar o serviço que é provido para carros autônomos. Eu posso colocar algum outro serviço que seja crítico para a minha infraestrutura. Tudo aqui, por exemplo, são serviços que, uma vez que a rede fica indisponível, pode causar danos sérios. Pode causar danos irreversíveis, até, por exemplo, a perda de uma vida, certo? Já nessa outra fatia aqui da rede, eu posso colocar quem vai utilizar vídeo, fazer uso de vídeo de alta resolução, né, em HD. Certo? Eu posso colocar também um monitoramento por meio de câmeras, né, monitoramento de segurança. E numa última fatia aqui mais de baixo, coisas que são menos críticas, eu posso colocar, por exemplo, quem está utilizando o jogo, quem está acessando o WhatsApp, o Instagram. E qual a vantagem de fazer isso? Isso aqui é uma divisão virtual. Essa divisão da rede, ela não existe fisicamente, ela existe virtualmente dentro da nuvem, né? Por meio de software. E uma vez que essa divisão é feita, né, eu posso controlar, por exemplo, que os recursos que provêm baixa latência e alta confiabilidade, eles estejam mais disponíveis para esse pessoal ou para essas máquinas e esses dispositivos que estão aqui nessa fatia. Certo? Então, quem tem prioridade na hora de usar baixa latência? Todo dispositivo ou usuário que está nessa fatia, que lida com serviços mais críticos. Legal? Já quem faz, por exemplo, o uso de vídeo ou jogos, fica em uma outra fatia, que vai ter prioridades e qualidades de serviço, ó, quality. Peraí, ficou um pouco ruim o desenho. Quality of Service, QoS. A gente chama isso de QoS, qualidade de serviço. Então, aqui, cada fatia dessa possui uma qualidade de serviço diferente. Quality of Service diferente. Um nível de qualidade de serviço diferente. O que é ruim para uma fatia pode ser que não seja para outra. A operadora ou a rede privada 5G dentro de uma indústria vai prover as fatias de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, uma indústria pode contratar de uma operadora uma fatia de rede que provê todos os requisitos
de qualidade de serviço que sejam fundamentais para que haja operação naquela indústria. Então, ela pode contratar isso da operadora e a operadora fornecer uma fatia de rede direcionada para que ela tenha uma garantia da qualidade de serviço que ela vai realizar dentro da rede dela, certo? Então, aqui nós temos vários modos de acesso da rede, né? 2G, 3G, 4G, tudo isso é compatível com o nosso Core 5G. Nossa rede de acesso também, ela pode se integrar com outras redes que não sejam, por exemplo, a nossa G-Node, por exemplo, a Wi-Fi. A gente pode integrar o Wi-Fi por meio de dispositivos que vocês vão ver lá na frente, o CPS, a nossa rede 5G. A gente tem outras tecnologias aqui, que nem Narrowband IoT, né? Que é uma tecnologia para conexão de dispositivos de internet das coisas, né? Essa aqui é uma tecnologia que ela possui longo alcance. Aqui a gente consegue ter alcances muito longos, até de quilômetros, e conectar, gerar uma rede que tem alta disponibilidade para os dispositivos, para cobrir uma área e prover serviços para, por exemplo, sensores. Um exemplo disso, certo? Aqui a telefonia fixa, né, e o espectro não licenciado. Tudo isso aqui são modos de acesso ao nosso núcleo da rede. E aqui são os serviços que podem ser providos, né? Serviço de voz, serviço de vídeo, direção autônoma, manufatura, que é a indústria lá. Tanto se fala em indústria 4.0, né? Indústria inteligente. O 5G vai poder fornecer novos recursos para que a gente se aproxime, para que nós nos aproximamos cada vez mais dessa indústria tão falada, que é a indústria inteligente. Cidades inteligentes, né? Monitoramento da cidade, toda a parte de segurança, de monitoramento de segurança da cidade vai poder ser feito pela rede 5G. Por exemplo, uma cidade pode ter uma rede privada 5G, óbvio que seria um cenário muito caro, né? Mas na teoria a gente pode brincar com tudo. Então, vamos lá. A gente imagina uma cidade que ela tem uma rede 5G, uma fatia, por exemplo, da rede, completamente dedicada ao monitoramento por câmeras de zonas perigosas, de zonas de alto risco. Entendeu? Então, tudo isso pode ser provido aqui dentro do 5G. Ó. Telemedicina, que é esse cenário que eu falei, uma cirurgia remota. E para cada um desses serviços, a rede pode se adaptar para que ele seja provido, né? Que ele possa ser fornecido para o dispositivo, para a organização ou para o usuário que está conectado. Legal? Aí nós vemos aqui, vou tentar acelerar mais um pouquinho, a nossa arquitetura, né? Baseada em serviços. Olha, aí aqui a gente tem, pessoal, uma visão geral de tudo aquilo que a gente vem tratando até agora. Olha, aqui está o nosso EPC, que é o nosso core do 4G, né? O 4G core, certo? E aqui nós temos o nosso 5GC, né? 5GC, que é o nosso core da rede 5G. Legal? Nosso core da rede 5G. O que é que essas linhas estão representando aqui? Olha, uma equivalência entre essas funções. Isso aqui são funções. Todas essas siglas que vocês estão vendo aqui são funções. O que são essas funções? São um código que recebe requisições, pedidos, processam essas requisições e realizam ações na rede. Legal? Então, aqui nós temos um conjunto de funções do 4G e aqui, olha, dentro desse quadradozinho azul, né, nós temos um conjunto de funções do nosso 5G. Né? Vocês veem aqui ó, o termo Core CP, que é CP, Control Plane, né? Plano de controle. Lembra lá que eu vinha falando daqueles tracejadozinhos? É aqui dentro onde são providas todas as funções necessárias para que a gente tenha aquele plano de controle, que era aquela linhazinha pontilhada, funcionando. Legal? Cada quadradinho desse aqui é uma função. NRF, UDM. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. A UDM é a Unified Data Management. Ou seja, é a função que gerencia todos os dados, a função que gerencia todos os dados de forma unificada dentro do nosso core. Tudo que é dado que precisa ser registrado do nosso usuário, do nosso dispositivo que está conectado à rede, do nosso equipamento, fica aqui dentro da nossa UDM. Qualquer uma dessas outras funções que estejam precisando de um dado, por exemplo, a USF está precisando de um dado, ela vai pedir esse dado para quem aqui? Para a nossa UDM. A UDM vai analisar e vai devolver o dado requisitado pela USF, certo? E aqui nós temos um conjunto
de várias funções. Cada uma dessas funcionava responsáveis por um tipo de serviço dentro da rede. Eu falei sobre a UDM, mas nós temos também aqui a Policy Control Function, que é uma função responsável por políticas de controle. A USF, né, que é uma função responsável por todos os serviços de autenticação. Olha, uma função aqui, olha, preocupada com segurança, olha. Uma função que provê encriptação dos dados, que protege os nossos dados contra qualquer pessoa que tente acessar de forma indevida os dados. Certo? E aqui, uma função que é muito falada, que é a nossa AMF, que é Access and Mobility Management Function. Mais tarde eu vou fazer alguns vídeos para vocês que vão ficar disponíveis lá na nossa plataforma do Moodle, detalhando melhor cada uma dessas funções. O que vocês precisam entender agora é que essas funções aqui, elas juntas se comunicam, né, umas com as outras, e por meio dessas comunicações elas conseguem prover serviço para o nosso usuário. Seja serviços de controle ou serviços de plano de dados. Né? Por exemplo, olha a outra parte do Core aqui, ó. Core UP, que é o User Plane, o plano do usuário, por onde trafegam os dados, que é aquela linha contínua que a gente vinha falando lá atrás. Legal? Isso aí está bem claro para vocês? Ficou alguma dúvida com relação a isso? Eu sei que é muita sigla, né? Mas eu quero que vocês peguem a ideia geral. Pode falar, Esmeralda, você ia falar alguma coisa? Com certeza, a ideia geral dá para fixar, não tenha dúvida. Show de bola, muito bom. Então, qualquer dúvida que vocês ainda tiverem em relação ao funcionamento do Core, vocês podem ir mandando para a gente, e eu vou também fazer alguns vídeos, como é um conteúdo muito extenso, se vocês veem que tem muita sigla, eu vou fazer alguns vídeos que vão ficar lá disponíveis no Moodle sobre cada uma dessas funções. Legal? Vamos tentar lançar mais alguma coisa aqui. Aqui, nesses últimos 5 minutos aí, né? Vamos dar uma olhada aqui no 5G Core versus o EPC. Ou seja, a gente está comparando aqui o nosso Core 5G com o Core do 4G. Legal? A gente está comparando as funções que estão aqui dentro do nosso Core 4G com as funções que estão dentro do nosso Core 5G. Existe uma equivalência entre elas. Afinal, muitos dos serviços que já eram prestados no 4G também são prestados aqui dentro do 5G. A diferença é que dentro do 5G houve uma fragmentação maior dessas funções. Por exemplo, olha, aqui no nosso Core 4G, que é o EPC, a gente tinha a MME, que era responsável pelo gerenciamento de mobilidade, o gerenciamento de autenticação, o gerenciamento de sessão PDN. Ela tinha 3 funções dentro dela. Essa função sozinha aqui, ela realizava 3 tipos de serviço diferentes. Né? Aqui no 5G, isso foi quebrado, olha, em 3 funções diferentes. AMF, AUSF e SMF. Então, no 5G, a gente desmembrou, né, esses serviços e colocou cada um deles sendo provido por funções diferentes, sendo implementado por funções diferentes, para que a gente tenha uma maior flexibilidade e para que a gente, por exemplo, tenha um grande número de usuários precisando se autenticar na rede. Então, eu preciso só aumentar as capacidades ou o número de AUSF. Eu não preciso nem mexer na AMF nem na SMF, por exemplo. Eu posso mexer numa função que está direcionada, né, a solucionar um tipo específico de problema. Por exemplo, lidar com a autenticação dos usuários na rede. Legal? Indo um pouco mais à frente, nós temos aqui a PDN-GW, né, que era uma função que lidava com gerenciamento de sessão PDN também, e o encaminhamento de dados do plano de usuário. Isso agora aqui no nosso 5G é responsabilidade da nossa UPF. Então, antigamente isso estava aqui, agora isso é provido pela nossa UPF. Nós tínhamos também aqui, olha, o SGW, que era o encaminhamento de dados do plano de usuário, e agora tudo isso aqui é feito pela nossa UPF. Mesma coisa aqui, olha, uma função que lá no 5G era responsável pela cobrança e controle de políticas. Quem faz a taxação dos serviços que são utilizados pelo usuário. Lá no 4G era a PCRF. Aqui no 5G é a nossa PCF. Vocês não precisam memorizar tudo isso agora. Vocês só precisam entender que há uma equivalência entre as funções que existiam lá no nosso 4G
e as funções que existem dentro do nosso 5G. Legal? Olha, aqui é a mesma coisa, o HSS, que era a função que realizava o banco de dados de usuários, né? Construiu o banco de dados de usuários, e agora isso aqui está dentro da nossa UDM. As informações dos usuários antigamente eram guardadas na HSS, agora as informações ficam dentro da nossa UDM. Qualquer outra função que necessite de uma informação, ela vai lá na UDM perguntar, você tem a informação do usuário tal? A UDM faz, tenho. Você tem autorização para acessar essas informações? A função responde, tenho. Pronto, a UDM vai lá e entrega as informações para a função. Está requisitando. Legal? Isso aí é o que precisa. Uma pergunta. Pode falar. Por que na função do 5G todas praticamente terminam com F? Só a de usuário é que realmente não... Ou só é só sigla mesmo, não tem nada a ver com isso. Foi questão de siglas mesmo, para acredito que uma compreensão um pouco mais fácil. Por que essas siglas todas terminam em F? Porque tudo é alguma coisa function, uma função. Por quê? Porque tudo é voltado para virtualização, né? Se vocês forem lá em programação, vocês vão ver que todo o código é construído baseado em funções. Certo? Então, aqui, esse F aí no final é referente a essas funções que são construídas por meio de software dentro do núcleo da rede. Então, no 5G, eles enfatizaram bastante isso, até na nomenclatura. Tudo virou alguma coisa, um F no final, que é de função. AMF, Access and Mobility Management Function. SMF, Session Management Function. Então, tudo tem um function no final, né, que é referente a essa parte da função. Para destacar essa questão da virtualização e da softwareização da rede. Certo? Legal? Vou lançar só mais um aqui. Então, isso aqui provavelmente vai ficar para a próxima aula, né? Nós já estamos aí, falta 1 minuto para as 9 horas, vamos encerrar por aqui. Mas na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre essa divisão entre o plano de controle e o plano de usuário. Certo? No que aqui isso implica. Né? Nós vamos ver mais ou menos como isso impacta na nossa rede. E nós vamos ver que existem várias centrais de dados espalhadas ao longo da nossa rede, né? Que são aquelas funções lá que a gente observava anteriormente, que já foi tratado anteriormente, certo? Aqui nós vamos tratar um pouco sobre isso, vamos tratar também sobre os serviços que rodam na nuvem, né? Para que a gente consiga fornecer alta disponibilidade de banda, né? Banda larga de ultra velocidade, alta conectividade de serviços, baixa latência e confiabilidade. Então, a gente vai entrar um pouco naquela questão lá do network slice, da computação em borda e dos serviços que são processados próximo ao usuário. Legal? Isso aí vai ficar para a próxima aula. A gente vai entrar um pouco nesses aspectos. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, eu peço que vocês entrem em contato conosco pelo nosso e-mail do curso 5gufcg@gmail.com. E é isso, pessoal. Boa noite. Se vocês ainda têm alguma coisa, algum questionamento, eu vou encerrar aqui a gravação. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu ainda estou aqui disponível para tentar ajudar, inclusive no acesso da plataforma. Legal? Valeu, Matheus. Obrigado, hein? Boa noite. Boa noite. Valeu, professor.